Vamos à próxima questão, muito importante aí pra gente. Com relação à dilatação dos sólidos e líquidos isotrópicos, gente, quando a gente fala de isotropia, significa que em todas as direções a característica é constante. Então, líquidos isotrópicos são aqueles que se dilatam de forma igual, que têm características iguais para todas as direções, legal? Então, existem os isotrópicos e os anisotrópicos. Os anisotrópicos, eles vão ter peculiaridades que uma direção tem por mais que seja um material só, numa direção ele tem um tipo de dilatação, um alfa, na outra é outro alfa, tá? Mas eu vou ser muito sincero, nem na universidade a gente trabalha com anisotrópico, é muito específico mesmo, tá? Então sempre isotrópico, sempre a dilatação é igual para todas as direções, tá? Então analise as proposições a seguir e dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas. Bem, um recipiente com dilatação desprezível contém certa massa de água na temperatura de 1 grau Celsius, quando é então aquecido lentamente, sofrendo uma variação de temperatura de 6. Nesse caso, o volume da água primeiro aumenta e depois diminui. Vamos ver aqui. Cuidado com isso, porque quando é água, a gente vai ter, né, entre 0 e 4 um comportamento legal e fora de 4 normal. Então, quando vai de 0 para 4, a gente está vendo um aumento da temperatura, legal, e a gente vai ver, o normal seria um aumento do volume, mas a gente vai ver aqui uma redução do volume. Só para falar de novo, reduzir o volume sem mudar a massa, né? Os efeitos dilatativos não alteram a massa. Diminuir o volume, a gente tem um aumento da densidade. Então, de 0 para 4 eu diminuo o volume e aumento a densidade. E depois do 4, o que vai acontecer? No aumento da temperatura, eu aumento naturalmente o volume. Então, o que acontece com a densidade depois de 4? Ó, ao aumentar o volume, a densidade diminui, tá bom? Então vamos ler de novo aqui, ó. Depois da temperatura de 1, quando é então aquecido lentamente, sofrendo uma variação de temperatura de 6. Nesse caso, o volume da água primeiro diminui, de 1 até 4 diminui, e depois de 4 aumenta. Tudo bem? Então tá errada a 1 é falsa. Eu não vou nem marcar, vou marcar só as verdadeiras, tá? 2. Quando se aquece uma placa metálica que apresenta um orifício, a área do orifício aumenta. Vamos lá, quando se aquece, a área do orifício aumenta. Essa é uma colocação muito importante pra gente. Ó, imagina uma placa aqui, vou botar aqui essa é a 1, né? Vou botar falsa, não custa nada. Essa aqui é a 2. Vamos lá, na 2, chapa metálica, né? Chapa lá, buraquinho no meio, legal? Tá lá o buraco. Então a chapa é isso aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês, tá? Aqui não tem nada, não tem material. O que a gente imagina no primeiro momento, né? Quando você esquenta essa chapa, a gente fala esquenta, os alunos imaginam ela fundindo, né? Ela derretendo, ela se espalhando. Não, só esquentando. Lembra vocês que quando você esquenta um corpo, as moléculas desse corpo aumentam de agitação. Aumentando de agitação, a porrada entre elas aumenta e elas se afastam uma das outras obrigatoriamente. Obrigatoriamente as moléculas precisam se afastar. É claro que pelo menos uma vez na vida, todo mundo já deu a resposta dizendo que o furo diminui. Gente, o furo não pode diminuir. Vamos analisar? Vamos dizer que eu tenha duas moléculas quaisquer aqui, tá? E o centro está aqui, legal? Esse seria o centro do aro, da chapa, que nem teria nada ali, né? Mas vamos dizer que você diga que esse buraco diminui, ele fecharia aqui para cá, por exemplo, tá? Então essa molécula que está aqui, ela viria para cá, e essa molécula que está aqui, ela viria para cá. Ou seja, você está dizendo que essas moléculas estão se aproximando. Eu não posso discordar de você se você me disser que elas não tentam. Tentam. É óbvio que quando tem espaço para cá, a tentativa das moléculas é fechar o buraco, pô. É claro que elas tentariam deslocar para onde está vazio. Mas, como a agitação delas aumenta, elas vêm para dentro e a porrada fica ainda maior, o que repele elas, o que empurra elas para fora. Então, quando você esquenta uma chapa furada, ela vai crescer de tamanho, ela vai aumentar de tamanho o buraco. Tanto a chapa quanto o buraco, tudo cresce, tudo aumenta, gente, no aquecimento, né, numa dilatação normal, tudo aumenta, tá? Tudo cresce.
Legal? Uma coisa interessante que eu não falei também, nesse intervalo aqui, né, acho importante citar, é o seguinte, quando a gente pega a dilatação, né, ΔV é igual a V0 gama ΔT, não é isso? Então, quando a gente olha para isso aqui, entre 0 e 4, tá? Vamos botar aqui, ó, 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, agora que me veio a cabeça, né, é importante falar. Entre 0 e 4 graus Celsius, pessoal, existe o caso anômalo, né? A água participa de uma anomalia. Então, cara, como é que pode a temperatura, por exemplo, aumentar e o volume diminuir, né? A temperatura está aumentando, o volume, matematicamente, muda a equação? Não. A equação é a mesma. Se você quiser calcular qual foi a variação de volume, é a mesma. O que vai mudar é que o gama da água na anomalia, nesse intervalo entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, ele vai apresentar um valor negativo. Legal? Ele vai ser menos parará. O gama é negativo. Ok? E esse negativo daqui vai fazer com que o volume diminui. Isso é importante citar, tá? Então, 2, ele diz o quê? Vamos voltar lá. Quando aquece, apresenta o orifício, o furo aumenta. Verdadeiro, o furo aumenta, tá? Todas as moléculas tendem a se dirigir para fora. Legal? 3, né? Quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, este transborda um pouco. O volume do líquido transbordado mede a dilatação absoluta do líquido falso. Transborda, porque os líquidos dilatam mais do que os sólidos, né? Mas não é a dilatação absoluta, também chamada de dilatação real do líquido, né? O que a gente verifica é que o transbordado, como já foi dito hoje, o transbordado é chamado de dilatação aparente, né? É a visível, não é a real. Tudo bem? O líquido dilata mais do que o recipiente. Esse a mais é chamado de aparente, tá? Então, falsa a 3, né? Isso aqui é falsa. Vamos lá, 4. 4 diz o quê? O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico, verdadeiro, do que o vidro comum, porque tem menor coeficiente de dilatação térmica do vidro comum. Sim, o que faz o cara quebrar, gente, é o espaço entre as moléculas. Dilata mais do que pode, as moléculas ficam mais afastadas do que deveriam e quebram. Ok? Ou contraem mais do que deveria. Então, assim, o que vai acontecer? Quando a gente pega um vidro normal, só para dar uma ideia maneira para vocês, quando a gente pega um vidro e analisa as moléculas, a estrutura das moléculas no vidro, elas têm uma característica, né, meio que quando Deus desenhou, ele estava namorando. Ao analisar as moléculas, elas têm uma perfeição, né, a gente dá isso aqui em resistência de materiais, estrutura de materiais, na engenharia, a gente verifica que as moléculas, elas são, cara, perfeitamente alinhadas, tá? As moléculas do vidro são perfeitamente alinhadas. Então, o que acontece esse perfeito alinhamento faz com que os pedaços de vidro sejam, quando quebra, né, o vidro ele quebra em pedaço muito grande, né? Ele rompe assim, ele, cara, quebra sempre em pedaços muito grandes pela perfeição do afastamento das moléculas, o que é altamente perigoso. Porque quando o vidro quebra em pedaço grande, vai ter sempre um lado, né, que vai ficar com uma ponta muito fina. E essa ponta muito fina pode ser muito danosa. Né? Por exemplo, quer ver? Vidro de banheiro, né? Aquele boxe de vidro. Aquilo não pode ser vidro. Vidro não pode ser vidro. Porque imagina você sofrer um acidente, escorregar no banheiro, e ao escorregar no banheiro, isso já aconteceu, tá? Ao escorregar no banheiro, quebra o vidro, só que ele quebra em pedaços grandes e vira uma guilhotina. Vira uma navalha. Então você cai, se bater com o pescoço, é decapitado. Eu sei que é muito triste, mas é isso aí. Por isso que existe um negócio chamado, para colocar ali, aqui no vidro, no boxe, né? Para colocar em carro, que é o chamado vidro temperado. Ok? Tem algumas marcas, né? Tem Pur, Blindex, aí vai, né? O vidro temperado, gente, pelo amor de Deus, não é um azeitinho, um sal, não é isso. Passa por um processo chamado têmpera. Ok? O que é a têmpera? A têmpera é um processo em que você aumenta a temperatura do vidro bastante, lentamente, gradativamente, né? Para ele não passar pelo processo de fusão. Então, a gente aumenta gradativamente a temperatura desse vidro. Ao aumentar a temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta e você chega próximo ao ponto de ebulição, podendo até passar
de ebulição, de fusão dele, né? E podendo até passar um pouquinho, se a temperatura for aumentada gradativamente, você consegue passar desse ponto sem mudar o estado, tá? É a chamada superfusão, tá? Então você teria ali, cara, um processo em que as moléculas estão altamente agitadas, já mudando a sua estruturação para preparar para uma mudança de estado físico, e aí você dá uma mudança brusca de temperatura nela, mas num intervalo calculado para não trincar. Então, quando você esquenta ele, essa molécula que era toda organizadinha, né, chega próxima ao ponto de fusão ali, ou às vezes até pode passar um pouquinho, tá? Você teria alguma coisa desarrumada. E quando você coloca num líquido mais frio, num fluido mais frio, isso, claro, com delta menor do que o choque térmico, né? Você trava essas moléculas numa nova posição. Isso é temperar. Isso é passar o processo de têmpera. E ao desorganizar essas moléculas, cara, agora eu tenho moléculas mais próximas, mais bem organizadas, mais bem estruturadas. Por isso que quando um vidro temperado quebra, ele não quebra em pedaços grandes, ele estilhaça, né? Então você vai ter vários caquinhos. Tem uns tipos de prato, né, que eles são desses tipos de vidro aqui, né? E aí esse tipo de vidro quebra e estilhaça, ele espatifa. Um carro quando colide não pode ser vidro, senão quando colidir você ia cortar pedaços grandes e navalhas que poderiam decapitar, matar a pessoa dentro do carro. Ah, mas não, mas estilhar. É perigoso estilhaço, realmente, pode bater no rosto ali, no olho, né, cara? Claro que é perigoso, ninguém tá falando que não é, mas pelo menos o risco de morte diminui muito e você morrer pelo estilhaçamento do vidro, tá? Do vidro temperado. Então, passar por um processo de têmpera é justamente redistribuir as moléculas. E aí, pelas proximidades, pela conformidade que ela toma, ela passa a ter um processo em que ela é mais resistente à dilatação, ela passa a ter um coeficiente de dilatação menor, e aí tem toda uma estruturação que é verdadeira essa opção aí pra gente, tá? Deixa eu botar aqui 4Vzinho para ela. 5. Sob pressão normal, quando uma massa de água é aquecida de 0 a 100, sua densidade sempre aumenta. Falamos aqui que não, né? De 0 a 4 a densidade aumenta, mas de 4 para 100 a densidade diminui, né? Então a 5 já foi comentada, Brasil. A 5 é falsa. E depois a 6. Ao se elevar a temperatura de um sistema constituído por 3 barras retas e idênticas de ferro interligadas, de modo a formarem um triângulo isósceles, os ângulos internos desse triângulo não se alteram. Vamos lá. Vamos dar uma desenhadinha aqui, né? Triângulo isósceles, 2 dos lados são iguais e um diferente. Legal. O que faz os ângulos serem iguais é se os lados forem iguais. Por exemplo, né, um triângulo equilátero tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, certo? Então, o triângulo isósceles, vou botar um aqui, por exemplo. O meu ficou quase, se não ficou equilátero, tá próximo, né? Mas enfim, vamos botar que esses dois ângulos são iguais, então esses dois lados são iguais e esse aqui é diferente, tá? Ele é isósceles. Bem, quando eu dilatar, se o material é o mesmo, né? se os materiais são iguais, quando eu dilato, olha só, ΔL, vou botar a estrutura, né? L0 alfa ΔT, tudo bem? Então, se os materiais são iguais e eles têm o mesmo tamanho inicial e a mesma variação de temperatura, o quanto esses lados vão dilatar serão iguais. E se o quanto esses lados vão dilatar serão iguais, eles vão ter sempre o mesmo tamanho. Se um crescer 1 centímetro, o outro também cresce. Se um crescer 2 centímetros, o outro também cresce. Então, se eles vão ter sempre o mesmo crescimento, eles terão sempre o mesmo tamanho. E se esse lado for sempre igual a esse ângulo vai ser também. Então, os ângulos não vão mudar, porque o tamanho dos lados não vão se tornar diferentes. Tá? Então, vamos ler de novo, que ele falou, não se alteram. 6, verdadeira. Tá? Então, as verdadeiras pra gente aqui, tá aqui do lado, né? As verdadeiras são a 6, a 4, acho que só a 6 e a 2. 6, 4 e 2. Tá bom? Boa questão para a gente trabalhar o lado teórico de algumas coisas ali. Valeu?